Bom dia, adivinhem, liguem para as amigas, para as comadres, para todo o seu grupo de oração, porque hoje o nosso convidado dessa semana é simplesmente ele, o doutor João Bosco Ramos Borges. Ele que é PhD, mastologista, ginecologista e obstetra. Gente, se eu for ler o currículo dele, eu já acabo o programa antes de começar. O Dr. Bosco é, assim, quem eu coloco hoje como uma pessoa de referência na ginecologia. E por isso que o programa de hoje vai começar com uma pergunta que é tabu. Será que ter dor durante a relação sexual é normal? Olá, bom dia. Muito prazer estar aqui novamente no programa da Gisele Savioli. Muito importante, educação em saúde. E essa pergunta que você me fez, Gisele, é muito importante porque, além de nós termos pouca informação em saúde, na sexualidade há um grande tabu, né? As pessoas não conversam sobre isso, as mulheres têm vergonha de falar sobre isso e muitas mulheres ficam sofrendo muito tempo sem falar sobre isso. Eu faço ginecologia em consultório, eu faço ginecologia no hospital universitário e eu recebo mulheres que contam que têm dor há 10 anos, há 15 anos, e aí só vem quando outros sintomas se somam. Mas por que a senhora não veio aqui? Ah, eu tinha vergonha de falar sobre isso. Nós temos que ter vergonha de ter dor, nós temos que ter vergonha de não cuidar da nossa saúde, não melhorar a nossa sexualidade, não comprometer a vida conjugal, já que sexualidade é fundamental na saúde conjugal desse casal. Dor na relação sexual nunca é normal, nunca. Vamos separar dois grupos de mulheres. Vamos separar a menina que, por exemplo, não tinha vida sexual até os 25, 30 anos e que começa a sua vida sexual. É claro que as primeiras relações, por uma questão até de experiência, pode ser um pouco doloroso. Mas eu faço a comparação com as minhas pacientes sempre da mão do jardineiro, né? Aquele jardineiro que cuida do jardim sem luva, sem nada, já com 50 anos, há 10 anos trabalhando no seu jardim. Quando ele tinha 18 anos, ele começou a trabalhar no jardim, ele machucava a sua mão, ele espetava, ele tinha às vezes que usar luva, porque a pele da sua mama, a pele da sua mão era muito fina, e ele não conseguia lidar com aquele trabalho de jardinagem. Na sexualidade é a mesma coisa. A menina que começa a vida sexual, muitas vezes ela pode ter aquela pele da vagina muito fina e isso causa um desconforto, mas isso logo passa. Para essa situação, existem lubrificantes que melhoram muito esse desconforto. A outra situação é a mulher que não tinha dor e que passa a ter dor. Sempre que você teve uma vida sexual saudável por 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos e começa a ter dor, procurar imediatamente o ginecologista. Infecções, inflamações, endometriose, todas podem causar dor, todas são tratáveis e todas vão devolver a você uma vida sexual sem dor, sem problema. A terceira situação é a menina acima de 40, 45 anos, ou a menina após a menopausa, quando termina a menstruação, né? Chamando de menopausa quando a mulher deixou de menstruar por mais de um ano. Lógico, essa menina que está acima de 40 anos, ela diminui a quantidade de hormônio feminino naquela pele da vagina. Então ela volta a ter aquela pele fina que eu acabei de falar naquela moça que começa a vida sexual. Ela volta a ter a mão do jardineiro jovem que começa a machucar a sua mão na jardinagem. Então aí, novamente, para esta mulher é necessário o uso de produtos que o ginecologista vai orientar. E aí eu já peço a Gisele para abrir um espaço em outro programa para eu falar de uma forma mais ampla sobre de que forma eu posso proteger essa mulher no climatério, na menopausa, de ter dor na relação sexual. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, mulheres que me assistem, é que dor na relação sexual nunca deve ser encarado como uma coisa normal. Não existe dor normal.
A dor sempre é um problema, qualquer dor, e particularmente a dor na relação sexual não deve ser considerada como uma situação passageira ou uma situação normal. Eu falei agora há pouco de inflamação e infecção. São coisas simples que causam dor. Por exemplo, uma candidíase leve, que não causa sintomas, pode dar dor na relação sexual. Uma pequena inflamação, seja por clamídia, seja por papiloma vírus, que é muito comum nas mulheres jovens, podem causar dor na relação sexual. E quando eu falei de câncer de mama em programa anterior, eu falei do grande problema de poluição química que nós temos no Brasil. Por exemplo, a água de Campinas tem uma grande cidade de Campinas, em São Paulo, tem uma grande quantidade de etililestradiol, que é um hormônio feminino, e ele aumenta tanto o câncer de mama quanto endometriose. Então o Brasil tem uma alta prevalência também por essa poluição ambiental de endometriose pélvica. E a endometriose pélvica, ela causa dor na relação sexual. Esta mulher que está me assistindo também pode pensar em que tipo de dor ela tem. Ela tem uma dor logo na penetração, logo na entrada da vagina, ou ela tem uma dor muito intensa lá no fundo da vagina. Essa informação também é importante perceber, porque é o que você vai colocar para o seu ginecologista. Doutor, eu tenho uma dor na penetração. Não, doutor, a penetração não me dói. Dói muito lá no fundo. Então, esse tipo de informação ajuda o ginecologista a diferenciar os processos inflamatórios e infecciosos daquele que é o que mais me preocupa, que é a endometriose pélvica. Lembrar que tudo isso que eu falei está muito relacionado a essa menina que está na pré-menopausa, nessa menina de 30, 40 anos de idade. Porque quando eu chego próximo dos 50 anos, eu vou deixar para outro programa, se a Gisele me permitir, aí nós vamos falar de como melhorar a vida sexual dessa mulher que começa a diminuir o hormônio próximo do fim da função dos ovários, que é o climatério e menopausa. Espero que vocês tenham perguntas para fazer e parem de tratar dor na relação sexual como mito. Comecem a conversar mais sobre sexualidade, leiam mais sobre sexualidade, que assim você vai ter uma vida sexual mais saudável e uma vida conjugal mais feliz. Um beijo grande a vocês. Meninas, é o seguinte, eu sei que nós, dependendo da idade, tivemos uma educação que, falar de sexo é até pecado. Gente, se fosse pecado, o Padre Léo não tinha aqueles acampamentos para casais, que até hoje eu recomendo que assistam, tá? Tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. Portanto, sexo com dor não é natural, não é normal. Não deixe de conversar com o seu médico, para não acontecer que nem o Dr. Bosco contou, que as mulheres ficam sofrendo com esse problema, mas só buscam ajuda quando outros sintomas começam a interferir na vida dela, como, por exemplo, uma menopausa. E ficam anos, décadas, sofrendo sem saber. Converse com seu médico, com a sua médica. Seu ginecologista, sua ginecologista são as suas e os seus melhores amigos.